Nem todo presente que você recebe trará coisas boas para a sua vida. Alguns presentes são armadilhas enviadas pelo diabo para causar problemas. Você precisa do espírito de discernimento para reconhecer as obras malignas e, assim, possa evitar suas armadilhas. O mundo em que vivemos é um lugar complicado. Existem diferentes tipos de pessoas com diferentes intenções em relação a você. Seus mais próximos hoje podem ser aqueles que se voltarão contra você amanhã. Seus aliados mais confiáveis hoje podem se transformar em seus piores inimigos amanhã. A queda de muitos indivíduos bem-intencionados geralmente ocorre por causa de sua incapacidade de ver que seus relacionamentos mais próximos estão cavando um buraco para eles. No capítulo 7 de Miqueias, vemos o profeta falando sobre uma narrativa de seus dias com a qual podemos nos identificar hoje. Vejamos o capítulo 7, versículos 2 e 3 do livro de Miqueias. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma e, assim, todos eles juntamente urdem a trama. E nos versículos 5, 6 e 7, conclui com estas palavras: Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O fato de você ter boas intenções com todos pode não significar que todos que entram em sua vida tenham boas intenções para você. Algumas pessoas que entram em sua vida podem não ser enviadas por Deus, mas pelo diabo, para causar estragos de uma forma ou de outra. Sansão pode ter amado Dalila, mas não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo para descobrir seu segredo e usá-lo para destruí-lo. Por mais que Sansão tivesse suas dificuldades e não fosse tão sábio, podemos dizer que ele realmente a amava. A própria Bíblia registra que partiu seu coração, sabendo que ela não seria feliz sem saber seu segredo. Ele não queria decepcioná-la, então se abriu para ela, e essa única ação destruiu sua vida. Pode parecer que Sansão não recebeu nenhum presente dela, então isso não conta. Mas a verdade é que conta. Você vê, os presentes são mais do que apenas presentes embrulhados com fitas ou em embalagens decoradas. Um presente pode vir de qualquer forma. Uma presença, uma pessoa, um gesto, uma palavra ou uma atividade. Qualquer que seja a forma de presente, seu propósito é dar a você uma sensação de apreço e beneficiá-lo de uma forma ou de outra. É por isso que você pode chamar seus relacionamentos com amigos e familiares de presentes. É por isso que você também pode chamar um trabalho de presente. A presença deles em sua vida traz um grande benefício e ajuda você de uma forma especial. Sabendo disso, você precisa entender que nem todo presente, seja de coisas, eventos ou relacionamentos, deve ser aceito. Por quê? Porque alguns deles serão enviados pelo diabo. Satanás não tem boas intenções para você. Tudo que ele envia ou traz para a sua vida tem um propósito: para roubar, matar e destruir. Em João capítulo 10, versículo 10, nos diz as Escrituras: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Enquanto crescíamos, sempre nos disseram para não falar com estranhos ou aceitar coisas deles. Eu não entendia, mas à medida que crescia, fiquei grato por ter obedecido aquelas instruções. Veja bem, embora nem todos os estranhos sejam maus, é menos provável que você caia nas mãos de pessoas perigosas quando lida com todos à distância. Muitas crianças da minha idade foram sequestradas e nunca mais foram vistas porque não deram atenção a esse aviso. A palavra de Deus nos diz que é possível alguém te dar um presente com uma maldição em seu coração contra você. Vemos isso em Provérbios, capítulo 23, versículos 6 ao 8, que diz: Não comas o pão do invejoso,
nem cobices os seus delicados manjares, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comeste e perderás as tuas suaves palavras. Mesmo como adultos hoje, Deus ainda está dando este aviso para nós. Pare de aceitar todos os presentes. Nem todos devem ter acesso à sua vida. Sim, seja acessível. Sim, seja amigável. Seja gentil com todas as pessoas. Mas não se abra a tudo para não ser vítima das ciladas de Satanás. Ouça, a Bíblia nos diz para sempre dar especialmente aos necessitados. No entanto, não nos instrui a sempre aceitar todas as coisas. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Davi ia lutar contra Golias, você sabia que o rei Saul deu a ele sua própria armadura e espada para usar contra o filisteu? Isso pode ter parecido um gesto inofensivo. Você poderia dizer que Saul estava apenas tentando ajudar, mas observe que naquela época o Espírito de Deus havia deixado o rei, e ele estava sob a influência de um espírito maligno. Se Davi tivesse aceitado aquela armadura e a usado para lutar contra Golias, isso poderia lhe custar a vida. Davi teria colocado sua fé na armadura e na espada, em vez de colocá-la em Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39, podemos ver: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Às vezes, recusar presentes respeitosamente te salvará de muitos problemas. Se Davi tivesse sobrevivido com essa armadura, a glória não teria ido para Deus. Ele provavelmente não teria alcançado o nível de fé que teve em sua vida e que só alcançou por confiar em Deus para sempre preservá-lo. Existem muitas razões pelas quais algumas pessoas te darão presentes. Se você conhece essas razões, isso te ajudará a organizar algumas pessoas em sua vida da maneira certa, bem como a confiar em Deus para saber quais deve aceitar e quais rejeitar. 1. Alguns presentes são dados por bondade e admiração. Eles lhe darão presentes porque realmente amam, respeitam ou apreciam você. 2. Alguns presentes são dados para buscar favor ou acesso a você ou o que você pode oferecer. Essas pessoas não necessariamente amam ou se importam com você. O que realmente importa para elas é o que você tem a oferecer ou o que elas esperam ganhar. Você pode ver isso em organizações onde as pessoas procuram cortar custos. Os presentes podem vir na forma de suborno, onde a justiça seria evitada, algo que a Bíblia condena. Podemos ver em Êxodo, capítulo 23, versículo 8. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Além disso, esses tipos de presentes são usados para atrair indivíduos desavisados por predadores que os abusam e os usam para os seus próprios desejos. Eles também parecem inofensivos, mas são iscas usadas para destruir vítimas inocentes. 3. Alguns presentes destinam-se a te envolver. Há pessoas que roubam, trapaceiam ou enganam os outros e depois compartilham parte com outras pessoas, com a intenção de que, se forem pegas, essas pessoas levem a culpa por elas. Estes também parecem inofensivos para um indivíduo desavisado, mas a verdade é que eles podem destruir carreiras inteiras, famílias e destinos. Isso é comum em muitas empresas, entre funcionários e executivos. Muitos trabalhadores inocentes foram implicados por colegas simplesmente porque, a certa altura, mostraram ter recebido um presente deles, sem saber que foi roubado. Isso também envolve aqueles presentes destinados a arruinar o caráter e o nome de uma pessoa. Um indivíduo cercado por colegas invejosos pode experimentar isso. Alguns presentes não virão por respeito ou amor, mas para plantar coisas que podem ser usadas contra você. Querido filho de Deus, seu coração pode estar cheio de bondade e amor como deveria ser, desde que você esteja em Cristo. No entanto, o Senhor quer que você cresça em sabedoria para que saiba como deve se comportar onde quer que esteja. É por isso que você precisa desenvolver um forte relacionamento com o Espírito Santo. Quando você passa tempo em oração, lendo e meditando na palavra de Deus e jejuando, seus sentidos espirituais ficam mais aguçados.
Você saberá quando algo não está certo e poderá pedir a Deus que te diga o que fazer naquele momento. Às vezes, o Senhor pode permitir que você aceite um presente, mas nunca o use. Outras vezes, você pode ter que rejeitá-lo. Isso pode ser difícil, especialmente se você quiser tentar deixar todo mundo feliz. Mas é melhor que Deus se agrade de você e esteja seguro em sua vontade e outra pessoa infeliz do que ela estar feliz enquanto sua paz e segurança estão ameaçadas. Leve essas palavras a sério como um aviso de Deus para você. Um presente pode estar vindo em sua direção e Deus quer que você saiba que nem todo presente vem dele. Quando Deus te abençoa, isso não vem com inquietação ou tristeza. Pelo contrário, é bom e traz paz. Em Provérbios capítulo 10, versículo 22, nos diz as Escrituras: a bênção do Senhor enriquece e com ela, ele não traz desgosto. Ou seja, quando não vem dele, não agregará valor positivo à sua vida e você sofrerá por tê-lo. Se você está confiando em Deus para obter favor e provisão, não tenha pressa em passar por tudo que parece uma porta aberta. Alguém disse uma vez: até prisões têm portas. Isso significa que o que você está entrando pode parecer uma porta aberta, mas é uma porta para o cativeiro, não para a liberdade. Oro para que Deus use essas palavras para estimular seu coração a buscá-lo, e cada vez mais por um espírito de discernimento. Exercite sua fé e sua vida espiritual diariamente. Deixe seus sentidos serem aguçados no espírito, para que quando Deus estiver falando com você, você o ouça e o siga. Como você sabe quando está na presença do mal? Quero dizer, não é como um filme de terror onde o diabo aparece e a sala começa a ficar gelada e fria. Não, é mais sutil do que isso. Você pode sentir uma inquietação dentro de si, um forte impulso do Espírito Santo que diz que você está no lugar errado. E isso é um sinal que nunca deve ser ignorado. Mas e quando o mal é mais sutil, como se estivesse dentro de uma pessoa? Bem, você está ouvindo a mensagem certa, porque vamos te contar tudo sobre isso. Em primeiro lugar, temos as pessoas que abraçam e adoram viver em seus pecados. Agora vamos esclarecer uma coisa. Todos nós pecamos, cada um de nós. Mas há uma diferença entre alguém que reconhece seu pecado e está trabalhando ativamente para mudar e alguém que simplesmente gosta disso. Essas são as pessoas que não apenas se entregam a atitudes pecaminosas, mas também encorajam outras a se juntarem a elas. A Bíblia nos diz para evitar essas pessoas a todo custo. Agora, antes que você comece a pensar que estamos julgando, vamos dar uma olhada no que a Bíblia tem a dizer sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, nos diz: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. E se isso não estiver claro o suficiente para você, deixe-me detalhar. A Bíblia está nos dizendo para ficarmos longe daqueles que se entregam ao pecado, daqueles que fazem disso um estilo de vida. Não se trata de julgá-los ou ser melhor que eles, mas de nos protegermos da tentação que eles possam tentar nos oferecer. Olha, eu entendo. Todos nós queremos ser amados e aceitos, e às vezes pensamos que sair com essas pessoas nos fará sentir aceitos. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu amigo e minha amiga. Isso é uma armadilha. Essas pessoas não se importam com você ou com o seu bem-estar. Elas se preocupam consigo mesmas e com seus próprios desejos egoístas. Portanto, não caia nas mentiras delas. Mantenha-se forte, mantenha-se fiel a si mesmo e à sua fé, porque no final das contas, você é o único responsável por sua própria felicidade e sua própria salvação. Em seguida, todos nós temos aquelas pessoas em nossas vidas que nos fazem sentir como se estivéssemos pisando em ovos. Elas constantemente nos culpam por tudo que dá errado, mesmo que não seja nossa culpa. Se você se identifica com isso, ouça, porque esse tipo de pessoa está tentando prejudicá-lo e você precisa evitá-las a todo custo. Você pode não perceber, mas essas pessoas são extremamente manipuladoras, usam táticas como medo, ansiedade, culpa e vergonha para controlar você. Elas não se importam com o que é melhor para você, estão apenas cuidando de seus próprios interesses. E se elas estão te tratando assim agora,
só vai piorar no futuro. Se você está assumindo a responsabilidade por coisas que sabe que não são sua culpa, é um grande sinal de alerta. Você não está em um relacionamento saudável e é hora de parar e avaliar o que está acontecendo. Não deixe essa pessoa fazer você se sentir como se estivesse sempre errado, porque honestamente, isso é quase uma porta de entrada para o pecado. E aqui está a questão. Você nunca deveria ter que mudar quem você é por outra pessoa. Se você não consegue relaxar e ser você mesmo perto dessa pessoa, isso é um grande problema. Você merece estar com alguém que te aceite por quem você é, com falhas e tudo. Você não deveria ter que andar na ponta dos pés ao redor delas ou pisar em ovos apenas para evitar conflitos. Portanto, se você está em um relacionamento com alguém que faz você se sentir sempre culpado, é hora de cortar os laços. Pode ser difícil, mas a longo prazo é a melhor coisa para você. Não deixe que o comportamento tóxico de outra pessoa te derrube. Você merece estar com alguém que te trate com respeito, amor e bondade. Lembre-se, você é um filho e uma filha de Deus e merece estar com alguém que reconheça o seu valor. Depois temos também aqueles que te derrubam em vez de te elevar, os que são sempre negativos e parecem sempre ter um plano por detrás. Aqueles com esse espírito estão tentando prejudicá-lo e é importante evitá-los também. Agora, você deve estar se perguntando, quem são essas pessoas tóxicas? Bem, de acordo com Provérbios capítulo 24, versículos 1 e 2, elas são más. Sim, eu disse más. Mas não se preocupe, não estamos aqui para começar uma caça às bruxas. O mal neste contexto se refere ao pecado e, se formos honestos, todos sabemos como isso se parece. É a pessoa que está sempre falando dos outros, sempre tentando derrubá-las para se sentir melhor consigo mesma. É a pessoa que está sempre se vangloriando de seus bens materiais e julgando os que não têm tanto. É aquela que é sempre negativa, trazendo drama e tentando criar problemas. Agora, eu sei o que você está pensando. Nem sempre é fácil identificar essas pessoas, principalmente quando estão usando uma máscara de amizade. Por isso é importante estar atento, ouvir sua intuição e ter cuidado com essas pessoas. Como filhos de Deus, sabemos que as más companhias arruinam a boa moral. É por isso que é importante tomar todas as medidas para não se expor a pessoas que podem atrapalhar sua caminhada com Deus. Mas sejamos sinceros, evitar pessoas tóxicas é mais fácil falar do que fazer. Às vezes, nos pegamos querendo nos encaixar ou desejando a companhia de certas pessoas, mesmo que não sejam boas para nós. É tentador querer fazer parte disso, mas como diz a Bíblia, não devemos desejar estar com elas. Então, meus queridos amigos e amigas, vamos determinar dentro de nós que iremos evitar pessoas tóxicas e nos cercar daquelas que trazem o bem para nós. Vamos nos cercar de pessoas que nos incentivam a sermos melhores, que nos elevam e que nos encham de coragem, porque no final das contas a vida é muito curta para passá-la com pessoas que não nos valorizam ou não nos respeitam. Em seguida, temos aqueles com espírito religioso. Agora eu sei o que você está pensando, mas espera, não devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Sim, você está certo, mas alguns vizinhos são mais amados à distância. Deixe-me explicar. Esses com espírito religioso são aqueles que estão tão focados nas regras e regulamentos de sua fé que se esquecem da coisa mais importante, ter um relacionamento genuíno com Deus. Substituem sua fé por suas obras, e é aí que habita o problema. Esses religiosos podem ser um perigo para a nossa fé, porque estão tão preocupados com o sistema e como as coisas devem ser feitas que se esquecem do principal. Veja, um religioso endurece o coração das pessoas contra Deus, e não queremos conviver com isso. A Bíblia até nos adverte sobre esses tipos de pessoas em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 4 e 5, onde diz que nos últimos dias os homens serão traiçoeiros, imprudentes, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Mas antes de afastá-los e condená-los, lembre-se de que somos chamados a amar o próximo. Ainda podemos amá-los à distância, intercedendo por eles em oração, indo diante do Senhor para que sejam libertados desse espírito religioso. Um verdadeiro cristão não irá condenar as pessoas, porque ele sabe que recebeu a misericórdia do Senhor e, portanto, deve estender essa mesma misericórdia aos outros. Os religiosos são um grande desafio, pois se comportam como um verdadeiro cristão, porém não são.
Mantenha os olhos abertos e fique sempre alerta, porque eles podem ser difíceis de detectar. Mas com o discernimento dado pelo Espírito Santo e muita oração, você conseguirá identificar e assim evitá-los. O que acontece quando sua vida parece isolada de todas as outras? Quando parece que faça o que fizer, não importa o quanto você tente ou bem intencionado seja o seu coração, você parece ser muito diferente, inadequado e às vezes até indesejado. Esta mensagem é a palavra de Deus para você. Há uma grande razão pela qual Deus está permitindo que você passe pelo isolamento do resto do mundo. Você precisa entender a beleza de ser separado por Deus. Ultimamente tenho olhado muito para o Antigo Testamento e quanto mais estudava, mais entendia porque o Novo Testamento não é completo sem o Antigo. O Antigo Testamento nos aponta para o Novo e o Novo Testamento cumpre tudo o que o Antigo revelou de forma prática. Pude ver que quando Deus restaurou e curou o seu povo, ele sempre fez referência ao fato de que eles podem ter passado por um isolamento antes. Isaías capítulo 60, versículo 15 é um bom exemplo. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. É claro que neste caso em Isaías o povo de Deus tinha sido isolado por causa da sua desobediência a Deus. Mas agora o seu isolamento estava mudando porque Deus os estava restaurando. Contudo, podemos ver que de alguma forma, mesmo isolado, Deus ainda zela pelo seu povo. Isso deve nos dar uma ideia de que, embora não encorajamos os cristãos a se isolarem, por isso pode ser perigoso para sua fé e sobrevivência, existe a possibilidade de que o próprio Deus possa escolher separar você de tudo ao seu redor para te aperfeiçoar em áreas que você nunca imaginou. Agora existem diferentes tipos de separação. Há uma separação que é feita por você mesmo, sob a influência de seus desejos pessoais e interesses carnais, que não tem nada a ver com Deus ou com sua vontade. Provérbios capítulo 18, versículo 1 nos dá uma ideia sobre isso. Diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Há uma grande diferença entre quando você se isola e quando Deus isola você. Veja, quando o diabo quer destruir um cristão, ele primeiro o convence a se separar dos outros cristãos. A pessoa deixará de frequentar as reuniões da igreja e começará a evitar o contato com outros cristãos. E mesmo quando conhecem outros cristãos, evitam revelar qualquer coisa. Eles não querem que ninguém faça parte de suas vidas. Pode haver muitas desculpas para fazer isso superficialmente, mas a verdade é que eles estão sob um ataque que os está fazendo desejar a vida fora do círculo de fé. Por isso a Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículos de 9 a 12: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas um só, como se esquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. E Hebreus capítulo 10, versículo 25 acrescenta: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Agora, isto não tem a ver apenas com a comunhão da igreja física, mas também com o sentido geral de compromisso com o reino de Deus nos relacionamentos, no serviço e na devoção. Tudo o que não aproxima você de Deus busca destruir sua vida, seja uma ofensa, uma mágoa, um emprego, fama, uma porta aberta, um relacionamento ou qualquer outra coisa. Porém, quando Deus te separa e parece que você está sozinho por causa do que Ele está fazendo em sua vida, então você terá uma aventura maravilhosa onde sua vida sairá do outro lado de maneira mais vitoriosa. Veja,
Ao ler o Antigo e o Novo Testamento, aprendi que alguns dos maiores exemplos de homens e mulheres poderosamente usados em suas gerações foram frequentemente separados por Deus para si mesmo, antes de serem revelados ao povo para abençoá-los. Uma razão pela qual ser separado e isolado por Deus é algo que você deve desejar é porque isso te ajudará a ver o mundo de uma perspectiva diferente. Há coisas que você talvez nunca veja ou entenda quando estiver acompanhando a multidão. Enquanto permanecer no meio do caos da multidão, você estará limitado apenas ao que a multidão vê e sente. Mas quando você estiver longe dela, poderá ver o que as pessoas não estão vendo e sentirá o que elas não podem sentir. Por exemplo, para que Deus fizesse de Abraão uma bênção para o mundo até hoje, ele teve que separá-lo de tudo o que Abraão conhecia. Seu lar, amigos de infância, tradição e até mesmo relacionamentos familiares. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3 diz: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão era de uma terra de adoradores de ídolos, mas Deus não apenas iria libertá-lo daquela vida, mas também lhe daria uma vida totalmente nova. E para que isso acontecesse, Deus o tirou do ambiente que ele estava acostumado. Às vezes pode parecer que sua vida não está progredindo. Você verifica seu relacionamento com Deus e tudo parece bem. Você estuda sua Bíblia, ora e anda em obediência com o melhor de seu conhecimento, mas ainda parece que você não está se adaptando como gostaria. Esta é uma confirmação de Deus para você hoje. Deus ainda está com você. Ele não te abandonou. Ele não saiu de licença. Você está passando por um processo de fortalecimento. Como o ouro passando pelo fogo do refinador, você está a caminho de uma beleza maior do que jamais conheceu. Compreender o grande motivo de Deus para isolar você irá te ajudar a abraçar isso com confiança nele, sem reclamar. Abraão não foi a única pessoa que Deus separou de sua família. E Jacó, que na época parecia estar fugindo de seu irmão Esaú, mas na verdade estava contrariando o plano de Deus para sua vida. E quanto a Moisés, que parecia ter se perdido e sido exilado de sua estimada posição de honra no Egito, como alguém poderia passar de príncipe supremo a pastor comum? No entanto, ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Os anos que passou como pastor foram Deus o ensinando a se tornar um pastor fiel para o seu povo. E quanto a Davi, Elias, até mesmo ao próprio Senhor Jesus ou o grande apóstolo Paulo, cada uma dessas pessoas são exemplos perfeitos que a Bíblia nos dá para que possamos ver e compreender a beleza de estar separados para Deus. Veja, estar separado para Deus pode parecer um caminho solitário e pode impor muitas restrições a você, provavelmente afetando sua vida social e suas oportunidades de relacionamento. Contudo, seu objetivo é servir a algo mais profundo do que qualquer coisa que este mundo possa oferecer. Por exemplo, quando Jesus escolheu os seus 12 discípulos aos quais confiaria o ministério do reino, eis o que ele fez em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar e pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Por favor, observe a progressão. Primeiro, o próprio Jesus subiu a encosta de uma montanha. Ele saiu da norma e subiu mais alto. Então ele chamou aqueles que ele quis, e esses vieram até ele. Entenda isso enquanto ponderamos essas palavras por um momento. Quando Deus te chama para longe da multidão, Ele não faz isso para te envergonhar, te machucar ou te destruir. Sim, pode doer subir a encosta da montanha. Pode ser um caminho difícil manter os padrões do seu chamado em sua vida. Pode custar muito. Mas quando você olhar para o final, verá e compreenderá que os planos dele eram para o bem e que era melhor que as coisas ficassem para trás. Você pode ver que Jesus não estava chamando os discípulos para desperdiçar seu tempo,
mas para torná-los algo especial, como apóstolos, líderes e homens de autoridade. Mas espere um pouco. Estes eram homens comuns, pescadores, cobradores de impostos, mentirosos e trapaceiros. No entanto, ele os separou para torná-los algo melhor do que eram. Não é incrível? Mas tudo isso só poderia acontecer na encosta da montanha e não entre a multidão. Se não tivessem aceitado ir até ele, teriam permanecido os mesmos. O terreno pode ser confortável, meu amigo e minha amiga, mas você nunca conhecerá e experimentará a beleza do topo da montanha enquanto permanecer ao pé da colina. Esses 12 homens comuns receberam poder para expulsar demônios e tiveram autoridade sobre demônios e espíritos malignos. Pedro cresceria para que a sua sombra curasse os enfermos e uma breve palavra convertesse milhares de almas em um só evento. Esses não são resultados que a inteligência humana possa produzir. São simplesmente a beleza de serem separados e aperfeiçoados pelo Deus que é capaz de criar algo do nada. E hoje Ele está enviando a você estas palavras. Abrace a vida isolada. Você não é como todo mundo. Você tem um destino, um chamado e uma vida diferente, mais projetada para a glória de Deus. Pode não ser a vida mais confortável, mas se Deus estiver envolvido, ela se tornará mais bela. Comprometa-se e suporte qualquer processo pelo qual Ele possa estar conduzindo você. Os hábitos serão quebrados, os medos desaparecerão e o seu verdadeiro tesouro interior se manifestará. Por quê? Porque Deus isolou você para purificar e fazer algo lindo em sua vida. Muitas vezes ouvimos o ditado: o que vale é a intenção. Embora isso possa algumas vezes ser verdade, nem sempre é o caso. Como nos lembra a escritura de Jeremias, o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Só porque alguém tem boas intenções não significa que suas ações sejam sempre puras e honestas. Dar presentes pode ser uma coisa linda, é uma forma de demonstrar amor, apreço e gratidão. No entanto, quando os presentes são dados com restrições ou por culpa, egoísmo ou controle tóxico, é importante parar e avaliar a situação. Você tem o direito de estabelecer limites e proteger seu bem-estar espiritual. Segundo Samuel, capítulo 22, versículos 3 e 4. O Deus da minha força, em quem confiarei, meu escudo e o poder da minha salvação, minha fortaleza e meu refúgio, meu Salvador. Você me salva da violência. Invocarei o Senhor, que é digno de ser louvado. Assim serei salvo dos meus inimigos. Pode ser um desafio dizer não a um presente, especialmente quando ele é dado por alguém de quem você gosta ou durante as festas de fim de ano. Mas é essencial lembrar que você não precisa aceitar nada que o incomode ou que afete seu espírito e o faça pecar. Aceitar um presente que vem de um lugar de dor ou abuso nunca é necessário. Como filho de Deus, você não deve explicações a ninguém, mas pode simplesmente dizer: obrigado pela ideia, mas não posso aceitar este presente. Você também pode aceitar o presente na frente da pessoa que te deu e devolvê-lo, trocá-lo ou doá-lo posteriormente. Lembre-se de que o seu bem-estar espiritual é mais importante do que o seu bem-estar físico. Não há problema em priorizar a si mesmo e estabelecer limites que protejam sua saúde mental. Você é digno de amor, respeito e relacionamentos saudáveis. Portanto, da próxima vez que você se perguntar se deve aceitar um presente, lembre-se disto. Você tem o poder de dizer não. Você tem o direito de proteger seu bem-estar emocional. E o mais importante, você é amado e valorizado independentemente dos presentes que recebe. Veja, nem todo presente é uma bênção, e alguns deles podem até ser enviados pelo próprio diabo. No livro de Tito, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz: para os puros todas as coisas são puras, mas para aqueles que estão contaminados, incrédulos, nada é puro. Mas tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Você pode pensar que aceitar um presente é apenas educação, mesmo que não pareça certo. Mas a verdade é que aceitar presentes que vêm de um lugar sombrio pode fazer mais mal do que bem. É como adicionar sal a uma ferida profunda e alimentar energeticamente o presenteador com mais controle sobre sua vida. Deixe-me dar um exemplo para ilustrar meu ponto.
Ouvi a história de um homem que viajou com amigos e eles conheceram um morador local que lhes deu lembranças. Mas sabiam eles que esses itens faziam parte de uma prática cerimonial de natureza maligna e ocultista. Quando o homem trouxe esses enfeites para sua casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Ele, sem saber, abriu uma porta espiritual para o diabo entrar direto em sua casa. Ele se sentiu oprimido e passou por todo tipo de coisas que não vinham do Senhor. Ele havia se tornado espiritualmente vulnerável devido à sua falta de conhecimento e vigilância. Mas com a ajuda do seu pai e pastor, eles descobriram a raiz do problema e agiram para queimar os itens. A moral da história é que precisamos estar atentos aos presentes que aceitamos e à fonte de onde eles vêm. Só porque alguém nos dá um presente não significa que temos que aceitá-lo se não parecer certo. Devemos sempre buscar a orientação do Espírito Santo e discernir a fonte do presente. Precisamos lembrar que temos o poder e a autoridade para dizer não a qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. Não tenha medo de se defender e mantenha-se protegido de futuras manipulações e toxicidade. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, encorajo vocês a serem vigilantes e criteriosos em todos os aspectos da sua vida, especialmente quando se trata de aceitar presentes. Busque sempre a verdade e confie no Senhor para guiá-lo no caminho certo. Continue abençoando e seja uma bênção para os outros. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta mensagem que tenho para vocês é uma mensagem de cautela, de vigilância, de conscientização. Pare de aceitar todos os presentes das pessoas porque alguns deles são enviados pelo próprio diabo. O diabo pode usar objetos, lembranças ou até filmes de aparência inocente para ter acesso à sua casa, à sua vida e à sua família. Deixe-me compartilhar com você um testemunho poderoso. Um pastor e seu pai estavam em uma viagem missionária a um país estrangeiro. Eles receberam presentes dos moradores locais, incluindo alguns itens estranhos. Eles não se importaram com isso até que tentaram queimá-los. Esses itens não queimavam, não importando quanto combustível acrescentassem. Foi somente através do poder da oração, do sangue de Jesus e do falar da palavra de Deus que esses objetos foram destruídos. Esta história ilustra a importância do conhecimento. A Bíblia nos diz que o povo perece por falta de conhecimento. Não devemos ignorar as táticas, os seus esquemas e os enganos do diabo. Devemos estar vigilantes como um soldado de guarda, atentos a qualquer sinal de perigo. Devemos também estar conscientes do poder de nossas casas. Como cristãos, o nosso lar deve ser um santuário, um lugar santo, onde o nome, a presença e a palavra de Deus estejam sempre presentes. Devemos gravar estes mandamentos em nossos corações e ensiná-los aos nossos filhos. Devemos falar sobre eles quando estamos em casa, quando caminhamos pela estrada, quando nos deitamos e quando nos levantamos. Devemos tomá-los como símbolos em nossas mãos e fixá-los em nossas mentes. Devemos escrevê-las nos batentes das portas de nossas casas e em nossos corações. Então, meu amigo e minha amiga, tome cuidado com o que você aceita dos outros. Esteja atento aos objetos, às lembranças e aos filmes que você leva para casa. Não se deixe enganar pelo disfarce do diabo. Em vez disso, vista toda a armadura de Deus e permaneça firme contra seus ataques. Você é filho de Deus e maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Agora, não me interprete mal. Adoro receber presentes como qualquer pessoa, mas tive que aprender a me controlar. É uma sensação ótima saber que alguém pensou em você e quis mostrar o seu amor e apreço. No entanto, nem todos os presentes são criados iguais. Na verdade, alguns deles podem ter sido enviados pelo próprio diabo. As nossas casas devem ser um santuário, um lugar onde a palavra de Deus é elevada e vivida. Precisamos estar vigilantes sobre as coisas que permitimos entrar em nossas casas, incluindo os presentes que recebemos. Só porque alguém nos dá algo não significa que temos que aceitá-lo. Precisamos ter discernimento e nos perguntar: este presente vem de um sentimento de amor e bondade ou há algo mais por trás dele? Como cristãos, precisamos ser honestos conosco mesmos e avaliar o propósito de cada presente que escolhemos dar ou receber. Não podemos simplesmente aceitar cada presente que surge em nosso caminho sem considerar os motivos por trás dele.
Precisamos estar cientes de que, às vezes, os cordões presos a um presente podem ser ainda mais caros do que o presente em si. É por isso que, assim como fechamos e trancamos as portas físicas de nossas casas, precisamos fazer a mesma coisa espiritualmente. Precisamos ser sóbrios, equilibrados e autodisciplinados. Precisamos estar sempre alertas e cautelosos porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos enganar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos lembra que o nosso inimigo, o diabo, ronda como um leão que ruge, com muita fome, procurando alguém para devorar. Então, meu amigo e minha amiga, encorajo você a avaliar cada presente que receber. Não aceite isso cegamente. Olhe para dentro e analise de onde vem. Ele vem de um espaço de amor incondicional ou é uma forma manipuladora e pouco saudável de fazer as pazes? Lembre-se, nem todos os presentes são iguais e cabe a nós discernir quais são verdadeiramente de Deus e quais são enviados pelo inimigo. Lembremos que nosso lar deve ser um lugar de paz, serenidade e alegria. Vamos elevar a palavra de Deus em nossos lares e estar atentos aos dons que permitimos. E estejamos sempre em guarda contra as maquinações do diabo. Espero que esta mensagem tenha inspirado você a ter mais discernimento nos presentes que dá e recebe. É fácil se deixar levar pela emoção de receber presentes, mas precisamos ter cuidado com o que aceitamos. O diabo é astuto e usará todos os meios necessários para se firmar em nossas vidas. Ele sabe que se conseguir que aceitemos presentes que não são de Deus, então ele poderá usar esses presentes como uma forma de nos manipular e controlar. Pense nisso por um momento. Quando alguém lhe dá um presente, será que você automaticamente assume que é de Deus? Você reserva um tempo para orar e buscar a sabedoria de Deus antes de aceitar o presente? Ou você simplesmente aceita porque é um presente e não quer ofender quem o deu? É importante lembrar que nem todo presente vem de Deus. O diabo usará presentes como forma de obter acesso a nossas vidas e o usará para tentar nos enganar. Ele usará isso para tentar nos desviar e fazer com que comprometamos a nossa fé e para tentar enfraquecer a nossa determinação. Precisamos pedir sabedoria e orientação a Deus e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm dele. Precisamos lembrar que o diabo é um mentiroso e enganador e ele usará todos os meios necessários para ganhar uma posição segura em nossas vidas. Quando se trata de nossas famílias, precisamos estar especialmente vigilantes. O diabo sabe que se conseguir perturbar nossos familiares, poderá perturbar toda a nossa vida. Ele usará todos os meios necessários para dividir e conquistar as nossas famílias. Ele usará presentes como uma forma de tentar obter acesso a nossas casas e os usará para tentar nos manipular e controlar. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13: Não vos sobreveio nenhuma tentação que não fosse comum ao homem. Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além da sua capacidade. Mas com a tentação ele também fornecerá o escape para que vocês possam suportá-la. Precisamos permanecer firmes contra as maquinações do diabo e estar dispostos a dizer não aos presentes que não vêm de Deus. Precisamos orar pelas nossas famílias e pedir a Deus que nos proteja dos ataques do diabo. Lembre-se de que nem todo presente vem de Deus. O diabo é astuto e usará os presentes como forma de tentar obter acesso às nossas vidas. Precisamos ter discernimento sobre o que aceitamos e estar dispostos a dizer não aos que não vêm de Deus. Vamos permanecer firmes contra os esquemas do diabo e manter as nossas famílias fortes e intactas. Será que todos deveriam saber o que você está fazendo? Será que é o sensato sempre contar às pessoas o que está acontecendo em sua vida ou seus planos para o futuro? Nesse vídeo, compartilharei alguns dos principais motivos pelos quais você nunca deve se apressar em contar a alguém o que está fazendo. A internet e as mídias sociais incutiram e revelaram uma fraqueza em quase todas as pessoas pela atenção social. Isso expôs a profunda necessidade que muitos de nós temos de atenção e validação. Não apenas isso, mas também o nosso orgulho. Tenho visto postagens nas redes sociais de anos atrás sendo usadas para chantagear e causar polêmicas nas pessoas hoje. Já vi pessoas revelarem coisas sobre si mesmas que mais tarde foram usadas contra elas.
Este não é um único problema em questão hoje. Por mais que as redes sociais e a tecnologia tenham facilitado e continuem a facilitar tantas coisas boas, o seu abuso ainda é um grande problema. Como filho de Deus e como alguém que deve crescer em sabedoria, é importante que você saiba que estará do lado mais seguro, do lado melhor e do lado vencedor se deixar que as pessoas saibam muito pouco sobre você. É isso mesmo. Não fale muito e você ficará do lado melhor. A Bíblia nos diz para amar todas as pessoas e ter certeza de que não devemos nada a elas. A única dívida que devemos continuar pagando é a dívida do amor. Romanos, capítulo 13, versículo 8, diz: que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros cumpriu a lei. Ao caminharmos em amor, demonstramos que de fato somos filhos de Deus. O amor é uma marca da nossa união com Deus. Ele mostra que conhecemos e amamos a Deus quando amamos aqueles que foram feitos à sua imagem. Permita-me corrigir um pequeno detalhe que acreditamos sobre o amor. O apóstolo Paulo destacou que era possível uma pessoa dar a vida sem amor. Isso significa que eu poderia chegar ao ponto de sacrificar minha vida por muitas outras coisas além do amor. Falsas convicções, medo, covardia, frustração, ambições egoístas, orgulho e assim por diante. O mundo pode hoje celebrar alguém por ser um herói ou um mártir, mas aos olhos de Deus, esse indivíduo pode simplesmente ter morrido por si mesmo e não pelos outros. Ele fez isso de uma maneira que parece que fez pelos outros, mas na verdade fez por si mesmo. Veja o que diz 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor genuíno é puro e altruísta, entre muitas outras coisas. Mas o amor não é a aprovação de todas as coisas. O fato de você amar as pessoas não significa que vale tudo. O fato de você amar a todos não significa que aceita tudo o que eles fazem. O amor é muitas coisas, mas aprovar tudo, especialmente as coisas que não honram a Deus, mesmo que pareçam inofensivas, não é uma delas. Jesus nos disse que amar é dar a vida pelo amigo. E 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, nos diz os atributos do amor. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor pode tolerar e proibir, mas isso não significa que aprova. O amor pode compartilhar para atender às suas necessidades, mas o amor não te capacitará a fazer o mal ou a se meter em problemas. Por que tive que discorrer e falar sobre o amor? Porque muitas vezes caímos no engano de que, como filhos do amor, devemos ser um livro aberto, mas isso não é verdade. É importante que você, filho de Deus, aprenda a andar na sabedoria do Espírito Santo e na verdade das Escrituras. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 22, diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Deus quer que você aprenda esta verdade hoje. Nunca conte a ninguém o que você está fazendo. Você deve observar aqueles com quem compartilha seu próximo plano de ação. Nem todo mundo está ao seu lado. Nem todo mundo vê as coisas da maneira que você vê. Nem todo mundo carrega suas convicções. E definitivamente, nem todo mundo se preocupa com você. Miqueias, capítulo 7, versículo 5, nos adverte estritamente a esse respeito. Não creiais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Há apenas uma pessoa em quem você deve confiar, e essa pessoa é Deus. Ele não é apenas o mais seguro,
para compartilhar seus planos, mas também a pessoa mais capaz, pois ele tem o poder de te ajudar a levar esses planos até o fim. Aqui estão algumas razões importantes pelas quais você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. Suas visões e planos são pessoais antes de serem públicos. A Bíblia nos diz em Abacuque, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Observe como o profeta Abacuque progride com esse texto. Primeiro ele vai a algum lugar para ficar sozinho e ouvir Deus. Então Deus responde e diz para escrever uma mensagem claramente, primeiro para si mesmo, depois para aquele que a lerá e a transmitirá. Você é a primeira pessoa a receber e entender o que Deus quer em sua vida. Os irmãos de José não entendiam nem sabiam do que ele estava falando e odiavam e queriam matá-lo por isso. Acredito que José aprendeu da maneira mais difícil a guardar suas visões para si mesmo, até que elas se tornassem sólidas e completamente compreendidas. É disso que o profeta Abacuque estava falando. Você deve ser seletivo com relação àqueles que traz para os seus planos. Caso contrário, estará se preparando para o fracasso. Agora, você pode compartilhar seus planos ou coisas que não entende com pessoas mais experientes e tementes a Deus ao seu redor, para que possa se beneficiar da sabedoria delas. No entanto, isso deve ser feito depois de você ter orado sobre o assunto, tendo recebido a orientação de Deus para compartilhar e então se organizado para perguntar apenas na área em que precisa de clareza, não revelando tudo o que tem em mente. Lembre-se, nem todos entenderão o que Deus está dizendo a você. E está tudo bem se estiver alinhado com a fé e a verdade da palavra de Deus. Portanto, tanto para o seu bem quanto para o deles, não conte a todos os detalhes do que você está fazendo. Algumas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses e podem querer te impedir. Você pode não acreditar nisso, mas o tempo e a oportunidade revelarão que muitas das pessoas ao seu redor não pensam nos seus melhores interesses. Deixe-me dizer isso novamente, mas de forma mais explícita. Algumas pessoas foram plantadas em sua vida pelo diabo, ou estão sendo manipuladas por ele para te derrubar. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, deve ter me ouvido dizer isso. Você deve pedir a Deus que abra seus olhos para as pessoas que ele plantou em sua vida e para aquelas que o inimigo plantou. Dessa forma, você saberá com quem deve ter cuidado e a quem deve estar aberto. Já vi supostos amigos sabotarem os projetos dos outros por despeito. Já vi entes queridos arruinando o relacionamento de seus irmãos porque não suportavam vê-los encontrando o amor e a felicidade diante deles. Muitos estão com inveja, frustrados ou simplesmente rancorosos. Dizer a essa pessoa o que você está fazendo é se preparar para o fracasso. Você nunca deve cair nessa armadilha, não importa o quanto você os ame. Muitos não acreditam em você e anteciparão o fracasso para você. Outra razão pela qual você deve ter cuidado com quem compartilha seu próximo plano de ação é que algumas das pessoas a quem você pode decidir contar não acreditam em você. Elas podem te amar e se preocupar com você, mas não te veem da maneira que Deus te vê ou do potencial que você acredita ter. Esse é o tipo de pessoa que só torce e se identifica com você quando você vence. Enquanto você está construindo, eles anteciparão seu fracasso e esperarão ouvir sobre sua queda. Você deve confiar em Deus para te ajudar a apontar esse tipo de pessoa e evitá-la. Você precisa de pessoas em sua vida que acreditem em você e que torçam para que você vença. Não importa quantas vezes você fale ao longo do caminho. Muitos irão te desencorajar de seguir em frente. Você nem sempre deve contar o que está fazendo, porque muitas pessoas ao seu redor apenas irão te desencorajar. Às vezes, pessoas assim não necessariamente odeiam você. Talvez elas apenas tenham medo de ver você falhar.
Ou talvez acreditem e saibam que você pode ter sucesso, mas seu sucesso afetará seu relacionamento com elas. Consequentemente, por motivos egoístas, elas mantêm você no mesmo lugar por anos, fazendo tudo o que podem para impedir que você siga em frente. Jesus teve que repreender o apóstolo Pedro, porque ele pensou que estava fazendo algo de bom ao dizer a Jesus para não morrer na cruz. Mal sabia ele que a morte de Jesus seria a salvação final da humanidade. Ele não sabia que estava impedindo que isso acontecesse ao tentar desencorajar Jesus. Por último, mas não menos importante, muitos não se importam com o que você está fazendo e, portanto, não lhe darão qualquer apoio. Às vezes, uma das razões pelas quais muitos de nós compartilhamos nossos planos com outras pessoas é para encontrar apoio. Desejamos orações, encorajamento e apoio. O suporte nos diz que não estamos sozinhos. Diz que estamos rodeados de pessoas que acreditam na nossa ideia. Isso aumenta a nossa moral e nos inspira. No entanto, você deve se certificar de que pessoas ao seu redor realmente se importam o suficiente para te apoiar. Até que você possa verificar se as pessoas se importam, você nunca deve contar a ninguém o que está fazendo. À medida que amadurece, você aprenderá que nem todo mundo ama ou se preocupa com você. Muitas pessoas só se preocupam consigo mesmas e como podem se beneficiar de você. É por isso que amizades genuínas são difíceis de encontrar. Se você encontrar uma, considere-se abençoado. É minha oração que Deus te conceda sabedoria e te separe das pessoas que não pensam nos seus melhores interesses e daquelas que não estão nos planos de Deus para a sua vida. Como seguidores de Cristo, cada evento em nossas vidas leva a algo. Acreditamos, oramos e compartilhamos o Evangelho de Deus para que quando o encontrarmos, Ele fique satisfeito conosco. A vida eterna é nosso objetivo final. Seguimos a vontade de Deus usando Jesus como exemplo para reivindicar um lugar no seu reino quando chegar a hora. Mas, além de encontrarmos o nosso Criador na vida após a morte, sabemos que chegará o momento em que Jesus voltará pessoalmente e se dará a conhecer a cada criatura viva. Deus se mostrou completamente em seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, conforme narrado em João, capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, o que está no seio do Pai, é quem o revelou. Estamos nos preparando para que quando descer e julgar a todos nós, Jesus fique satisfeito com a vida espiritual que levamos. Ele também estará aqui para nos ver e ouvir proclamar a glória e honra que ele merece. Imagine se Jesus nos visitasse nesse exato momento. Você acha que ele ficaria orgulhoso de quem você é atualmente? Tenho certeza de que haverá respostas variadas, mas de uma coisa tenho certeza: estamos em construção. Deus está continuamente nos ajudando a ser semelhantes a Cristo, porque um dia ele verá pessoalmente suas obras-primas. Em Apocalipse capítulo 2, ele disse especificamente à nação que praticava sua palavra para se apegar ao que tem até que ele venha. Da mesma forma, devemos nos apegar à nossa fé e nos alegrarmos enquanto esperamos no Senhor. A única pergunta a fazer é: como sabemos se a volta de Jesus está próxima? Aqui estão os sinais que você precisa observar, pois significam que a segunda vinda dele está próxima. O primeiro conjunto de sinais abrange a destruição da terra e de todos os seus habitantes. As manifestações disso incluem guerras, fomes, desastres naturais e doenças generalizadas. Mateus capítulo 24, no versículo 7, diz: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso significa que haverá uma série de guerras mais graves e fatais do que as anteriores na história. Hoje existem guerras civis e conflitos armados em curso, como as nações do Afeganistão, Ucrânia, Síria, Rússia e Etiópia. Ore sempre pelos nossos irmãos e irmãs em todas as nações envolvidas em conflitos. A Bíblia profetizou que haverá escassez global de alimentos, calamidades e pandemias também. Jesus descreve que os terremotos ocorrerão um após o outro, enquanto o livro de Lucas menciona pestilência ou doenças terríveis. Estas perturbações massivas trarão uma tremenda dor e perda de vidas em todo o mundo. Temos também sinais que são observados hoje nas pessoas e seus comportamentos. O primeiro sinal são as atitudes perversas. Isso se refere à moral que se deteriorou mais do que nunca. Em outras épocas, a chance de encontrar pessoas ruins era baixa.
Não era todo dia que você podia ver alguém furando a fila, esbarrando em você sem um pedido de desculpas ou te esnobando abertamente. Porém, ultimamente, e como a Bíblia diz que aconteceria nos últimos dias, você já pode perceber que há mais maçãs podres do que boas. É o que diz Mateus capítulo 24, versículo 10. E então, muitos se escandalizarão, trairão uns aos outros e se odiarão. Há mais ódio circulando, os princípios são mais corruptos, e o pior é que essas pessoas sequer sentirão vergonha disso. Mesmo agora, o diabo está sempre plantando pessoas e coisas que ajudam a propagar a maldade. Mas quando a volta de Jesus estiver próxima, o ódio se tornará o novo normal. A próxima coisa a observar é a disfunção na família. A família é a unidade básica da comunidade. O livro dos Salmos diz como é bom e agradável quando as famílias vivem juntas como uma só. Numa época em que a maldade prevalece, isso sem dúvida afetará os nossos círculos íntimos, começando pela nossa família. O livro de Timóteo prediz que chegará um tempo em que não haverá afeição natural pelos membros da família e a desobediência dominará o coração dos filhos. Sabemos que o relacionamento de alguém com sua família reflete seu caráter. Então, se a maioria das pessoas vive com uma família disfuncional, o que isso nos diz sobre a gravidade desse sinal? 1 João, capítulo 4, versículo 20, nos dá uma boa ideia. Quem afirma amar a Deus, mas odeia um irmão ou irmã, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ou irmã a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso me leva ao próximo sinal. A devoção a Deus diminuirá. Quando não conseguimos nem amar plenamente a nossa família, as pessoas que Deus designou para estarem conosco pelo resto de nossas vidas, isso diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Timóteo ilustra isso. As pessoas serão amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosas, abusivas, desobedientes aos pais, ingratas, profanas, sem amor, implacáveis, caluniosas, sem autocontrole, brutais, traiçoeiras, precipitadas, vaidosas, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. O narcisismo estará no auge nos últimos dias. Você consegue se imaginar lidando com esse tipo de pessoa? Parece muito duro nas escrituras, mas essas características são comumente exibidas pelas pessoas de hoje. A melhor maneira de glorificar a Deus é seguir sua palavra e se esforçar para ser temente a Ele. Este sinal é exatamente o oposto. Tenha cuidado e tome nota ao conhecer pessoas com essa personalidade. Ainda não é tarde para compartilhar a palavra do Senhor. Por causa da falta de orientação das pessoas, Mateus 24:12 diz que o amor se esfriará de quase todos. Pelo lado positivo, outro sinal é que ocorrerá uma maior compreensão da Bíblia em geral. Você já ouviu a expressão ver para crer? Bem, à medida que nos aproximamos do fim, tanto os não crentes como os crentes verão como as profecias se cumprirão exatamente da maneira como foram contadas na Bíblia. Uma vez que até mesmo os não crentes percebam que a palavra de Deus é eternamente precisa e genuína, eles começarão a aprender mais sobre Deus. Quanto aos cristãos, ficaremos mais ligados à Bíblia do que nunca. Os especialistas se aprofundarão no texto para extrair dele informações sobre o estado da humanidade. Eles terão que confiar nas profecias para se prepararem para o que está por vir. Isso catalisará o próximo sinal, um movimento de pregação mais forte. Em Mateus 24:14 está escrito: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. As pessoas vão querer se apegar ao evangelho depois de verem que Deus é verdadeiramente real. O cristianismo se tornará mais vivo do que nunca. No entanto, um estado de pânico gerará respostas diferentes do público. Alguns correrão para a verdade, e alguns buscarão conforto em diferentes fontes. O aspecto lamentável é que os evangelistas que ensinam coisas que não estão de acordo com a Bíblia têm a capacidade de proporcionar consolo genuíno às pessoas. Outro sinal é o crescente número de falsos evangelistas e falsos cristãos. Jesus pediu ao apóstolo João que enviasse 7 cartas às igrejas na Ásia. Cada carta declara as conquistas e fracassos da igreja receptora e adverte cada congregação a se arrepender. Ele desprezava particularmente os falsos pregadores, mas o número deles
aumentará em breve. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, Jesus diz a uma das igrejas: Tenho, porém, contra ti o tolerares o que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Junto com isso está a zombaria generalizada. O fim do mundo exige perseguição aos cristãos e à nossa fé. Escute bem o que diz Mateus capítulo 24, versículo 9. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essas pessoas discutirão sobre por que Deus permitiria o fim do mundo e usarão isso como uma oportunidade para atacar os seguidores de Cristo. A verdade é que Deus tem alcançado cada um de nós. A salvação não é algo exclusivo. Todos nós somos chamados a servi-lo. E para nós que aceitamos o convite de viver os seus caminhos, sabemos desde o início sobre sua grandeza e profecia. A fé não pode ser seletiva. Ninguém pode afirmar ser cristão, mas apenas amar o favor de Deus em sua vida. Aceitamos que ele retornará à terra um dia, e seu retorno porá fim aos nossos erros. Quer admita ou não, você fica preocupado com a ideia do fim do mundo. Pensamos em nossas vidas, nos entes queridos, nos objetivos que ainda desejamos alcançar, nas coisas que ainda temos a fazer e muito mais. Nós nos concentramos no fato de que ainda não maximizamos nossas vidas. Se você realmente quer aprender com Deus, saberá que nosso mundo não apenas acabará, mas também dará lugar a um novo mundo. Em Apocalipse, capítulo 21, nos versículos 6 e 7, veja o que Jesus diz a João. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aguardamos com grande expectativa esses últimos dias, pois sabemos que o que está por vir será inimaginavelmente melhor do que o que temos agora. Devemos observar que enquanto fizer o seu melhor para obedecer às instruções de Deus, você estará a salvo do seu julgamento. Alguns acreditam que já estamos vivendo nos últimos dias. O que você acha disso? Portanto, arrependa-se regularmente, peça perdão a Deus e busque a sua justiça em tudo o que fizer. O dia do Senhor está próximo. Vamos esperar por ele com entusiasmo.